Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o povo que nos acompanha pela TV Assembleia e aqui presente também em plenário, nós e a imprensa, tudo aqui, nós ontem reunidos tivemos, então, esse encaminhamento de cada bancada falar exatamente sobre esse tema. Nós não temos dúvida que é um tema polêmico. Primeiro porque envolve uma situação, deputado Barbosinha, que na CPI dos combustíveis nós comentamos muito sobre isso, que era a questão do processo de distribuição, não temos dúvida disso. Segundo, que envolve uma política internacional. Nós não podemos negar de que o diesel é uma commodity internacional. E o Brasil, por ser um país, nas condições que tem de produção primária, não tem o diesel, embora tenha a alta suficiência em termos de produção, mas não tem o diesel ainda como uma commodity. Portanto, o que regula o mercado da nossa avaliação, nesse aspecto, em relação ao Brasil, são as commodities, particularmente constituídas pela produção de grãos, e carne, particularmente, nesse sentido. Então, nesse aspecto, quando nós, eu digo nós em função da nossa bancada, eu falo aqui em nome do deputado Cabalbi, deputado Amarildo Cruz, deputado Pedro Kemp, que inclusive está fazendo exames agora e não pôde estar aqui presente, estou justificando inclusive a sua ausência. Nós comentamos sobre isso quando, de uma forma muito corajosa, o nosso governo achou que, se colocasse a regulamentação em cima de uma política de mercado internacional, correria um risco em relação ao mercado interno. Por quê? Porque o mercado interno sendo protegido, e aí está provado, porque o governo Temer vai colocar subsídio. Agora, inclusive na nossa avaliação, um pouco atrasado essa decisão que tomou. Nesse aspecto, o que acontece? Havendo, então, um subsídio e fazendo um esforço, como foi feito, você não teria o risco do mercado internacional entrar para concorrer com a Petrobras. Não vamos entrar aqui no mérito, deputado Barbosinha, deputados aqui presentes, em relação à Lava Jato, em relação a outras situações que, com certeza, expôs a Petrobras numa situação muito complicada em termos de competitividade. Tanto é verdade que, por muitos anos, a Petrobras ficou entre as empresas com mais lucro, com mais lucratividade, de mais confiança no mercado internacional e no país como um todo, e hoje baixou para a quarta empresa nesse sentido. Portanto, o que nós estamos discutindo aqui, e que nós vem falar aqui, e como disse com muita propriedade o deputado Eduardo Rocha, nós, e o deputado também, doutor Silvio, disse, independente de cor partidária, esse momento é o momento da reflexão. Nós temos a certeza absoluta de que, não sei se chama de greve, se chama de manifestação, se chama de paralisação, mas o movimento feito, está colocado hoje, é um movimento correto. É um movimento correto por quê? Porque o sofrimento em cima da categoria, ele é absurdo. Tem algumas situações que diz que estão, e nós não podemos generalizar, que tem controle por parte de grandes empresas, enfim, isso cabe à Polícia Federal, cabe a toda uma estrutura que tem de governo para identificar se há ou não. Agora, o que nós temos que colocar para a população brasileira, e particularmente para a população sul-mato-grossense, é que a forma instituída em termos de mercado é que levou a essa situação. Ou seja, não existe mais a proteção em relação à empresa da Petrobras. E aí, nós queremos, inclusive, lembrar que essa prática, ela inibindo a entrada de concorrência das empresas internacionais, protegia a Petrobras. Com o advento do pré-sal, ficou ainda mais claro isso. Por quê? Porque com o advento do pré-sal, provou que o Brasil, além da sua autossuficiência, poderia, com certeza, ser o protagonista de qualquer relação em termos de mercado internacional, no que se diz respeito ao petróleo. E com detalhe, a empresa Petrobras, além de cumprir um papel social extremamente importante, cumpria também um papel econômico. Por quê? Com o domínio majoritário do petróleo, ou seja, usar aquela frase, o petróleo continuar sendo nosso, e a proposta do pré-sal era investir em quê? Em saúde e educação.
Portanto, investia na base social, que com certeza ia refletir sobremaneira na construção de uma cidadania em relação ao Brasil. E nesse aspecto não aconteceu. Por quê? Porque o pré-sal foi entregue. As empresas multinacionais agora é que têm o controle, e nesse aspecto, a importação de gasolina, de óleo diesel, por exemplo, 80% do óleo diesel vem dos Estados Unidos, de empresas, lógico, multinacionais. Por quê? Porque o petróleo sai daqui cru, vai, refina e volta para cá. Por quê? Porque tem que ter, na verdade, o controle do mercado. Então, nesse aspecto, nós queremos aqui dizer de que somos favoráveis às manifestações, que esse governo, que não tem legitimidade para fazer qualquer tipo de movimentação que não seja, em colocar para a própria população aquilo que foi tido como saída, que seria subsidiar a questão do petróleo. Então, nesse aspecto, a Petrobras cumpre, com certeza, um papel social e está ameaçada em relação ao seu papel econômico. Vossa Excelência disporá de 3 minutos para encerrar o seu programa. Eu encerro, senhor presidente, dizendo o seguinte: o preço cobrado pela estatal brasileira nas refinarias equivale, em média, a 32% e 56% do valor da gasolina e do diesel, respectivamente, que o consumidor encontra nas bombas dos postos de combustíveis, exatamente com esse imposto. E vem ainda, em cima desse valor que nós citamos, é aplicado ainda a CID, PIS, PASEP e COFINS, que são impostos federais, e o tributo estadual ICMS, que varia de 15% a 29% para o diesel e gasolina, respectivamente. Portanto, a carga tributária, nesse aspecto, ela é extremamente maldosa. Então, nesse aspecto, aqui, a nossa Assembleia Legislativa cabe e deve fazer toda a movimentação política em relação à questão. Porque, em termos jurisdicionais, em termos de competência, a Assembleia Legislativa não tem competência para propor, para resolver isso. É claro que o governo fez uma sinalização em relação a essa questão e deve fazer novamente, deputado líder do governo, professor Rinaldo. O governo tem que ter essa responsabilidade de achar uma saída. Por quê? Porque a carga tributária que está colocada, particularmente sobre o óleo diesel, ela reflete de uma forma brutal sobre todos os aspectos na produção brasileira e, portanto, da distribuição de renda. Então, nesse aspecto, somado esses impostos, para chegar ao preço final das bombas, ainda são adicionados os custos de distribuição, de revenda, 12% da gasolina e 9% do óleo diesel, e a mistura do etanol na gasolina, que é de 11% a 10%, de 11% e de 10% do biodiesel, colocado também nesse sentido. Portanto, a política em relação à questão do petróleo, ela tem que ter um cuidado que não dá para a gente, não tem como fazer a regulamentação em cima do mercado internacional. Fazer em cima do mercado internacional é fazer em cima de um dólar que tem variação diária. E, nesse aspecto, a variação diária compromete sobremaneira aqui um país como o Brasil, que é um país imenso, autossuficiente, mas que não tem autossuficiente na produção, mas que não tem o controle dela. Portanto, se não tem o controle dela, evidentemente que fica exposto ao mercado internacional. Então, eu termino aqui, meu presidente, nobres pares, dizendo: nós temos responsabilidade política de conversar com o governador, procurar uma saída, e a nossa bancada, né, deputado Amarildo, sempre contribuiu nas saídas em relação àquilo que a gente acredita. E nós acreditamos que a questão de fazer uma revisão, de rever da possibilidade em relação ao ICMS, é a saída também aqui para Mato Grosso do Sul. Então, concluo dizendo: quando a regulamentação da questão do petróleo era feita de forma interna para proteger o mercado local, para proteger o mercado brasileiro, era esse o caminho. Quando saiu do controle e colocou a regulamentação de mercado em cima do commodity, que nós não temos controle, deu no que deu. Mas vamos seguir em frente. A manifestação é legítima, mas nós temos que achar uma saída política. E a saída política passa pela vontade política de cada um de nós, e nós estamos demonstrando isso, deputado Paulo Corrêa. Demonstrando isso, queremos conversar com o governador, se for o caso, a Assembleia Legislativa, com representação, também conversar com o governo federal, porque nós entendemos que a saída é uma saída política, porque, na questão econômica, eu não poderia nem dizer que a vaca já foi para o brejo, né? Eu acho que ela
ela nem chegou perto do brejo, porque não deu tempo, porque ela morreu de sede. Então, nesse aspecto, eu queria dizer para vocês isso. Estamos num momento extremamente complicado, estamos num momento extremamente difícil, mas, repito, a política instituída de mercado não pode ser essa política, porque essa política é a política internacional, controlada pelo dólar, que tem o seu preço, as suas manifestações de acordo com o mercado internacional, e nós não podemos imaginar que o Brasil vai trabalhar em cima de uma commodity que não tem o controle, que é o petróleo. Era isso, nós estamos à disposição para discutir em qualquer momento, em qualquer lugar, inclusive, deputado professor Reinaldo, em edição extraordinária, se for o caso. Muito obrigado.